Olá, nós já sabemos, deixa eu pegar a caneta aqui, que o rendimento de uma máquina térmica é 1 menos a razão entre o calor recebido, ou melhor, o calor rejeitado para a fonte fria e o calor recebido da fonte quente. E nós sabemos também que esse rendimento nunca pode ser 100%, porque nenhuma máquina térmica consegue transformar todo o calor que recebe em trabalho. Tá, mas qual é o maior rendimento possível de uma máquina térmica? No século XIX, um cientista francês, um jovem cientista chamado Sadi Carnot, quando ainda estava realizando sua pós-graduação, elaborou um modelo teórico que permite prever o máximo rendimento de uma máquina térmica quando ela opera entre uma fonte quente e uma fonte fria a temperaturas constantes. Esse modelo é conhecido como modelo de Carnot. E ele está representado aqui no diagrama. Ele tem 4 transformações específicas. Que transformações são essas? Vamos identificar. Então, partindo aqui do estado A e caminhando para o estado B, essa primeira transformação de A para B é uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante T1, que é a temperatura da fonte quente. De B para C, nós temos uma transformação adiabática, ou seja, nessa transformação não há troca de calor entre o gás que opera dentro da máquina e o meio externo. De C para D, nós temos uma nova transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante, e a temperatura T2 da fonte fria, só para reforçar T1 maior do que T2. E lembre-se que as temperaturas sempre em Kelvin. De D para A, fechando o ciclo, nós temos uma nova transformação adiabática. Tá? Uma nova transformação adiabática, ou seja, tanto na transformação B para C, o calor trocado com o meio externo é zero, como na transformação D para A, o calor trocado com o meio externo também é zero, ok? Observe também que de A para B, nós temos o volume crescente. Se você puxar uma linha aqui nesse volume aqui embaixo, o B tem um volume maior. Então nós temos uma expansão isotérmica. De B para C, a expansão continua. O volume em B é menor do que o volume em C. Então nós temos agora uma expansão adiabática. De C para D, nós temos uma compressão, porque o volume diminui, compressão isotérmica, e de D para A, uma compressão adiabática novamente, ok? Outra coisa importante, se nas transformações de B para C e de D para A não há calor trocado com o meio, as trocas de calor têm que acontecer nas transformações de A para B e de C para D. Agora, na transformação de A para B, você tem a temperatura T1 da fonte quente constante. Portanto, é nesse momento que a máquina entra em contato com a fonte quente e recebe o calor QQ, o calor recebido da fonte quente. Ela realiza o ciclo, realiza um trabalho que está representado aqui por W, e aí ela rejeita o excedente de calor para a fonte fria. Em que transformação? Na transformação de C para D, quando ela está em contato com a fonte fria, a temperatura T2. Então aqui que nós temos o calor QF rejeitado para a fonte fria, ok? Baseado em modelos teóricos que envolvem outras variáveis termodinâmicas que a gente não vai abordar aqui, Carnot mostrou que o rendimento máximo, que é chamado de rendimento máximo ou simplesmente rendimento de Carnot a partir de então, pode ser calculado da seguinte maneira: quando a máquina realiza esse ciclo com duas isotérmicas e duas adiabáticas, o rendimento pode ser calculado pela diferença 1 menos a razão T2, temperatura da fonte fria, T1, temperatura da fonte quente, ok? Agora, esse é o rendimento máximo para uma dada máquina que opera entre essas duas temperaturas. O rendimento máximo não significa 100%, até porque nenhuma máquina térmica consegue chegar a 100%, ok? Em geral, o que nós temos? O rendimento de Carnot é sempre maior que o rendimento normal de uma máquina térmica. O rendimento da máquina térmica só será igual ao de Carnot se ela executar o ciclo de Carnot. Só que o ciclo de Carnot é um ciclo teórico que é de difícil implementação prática. Vamos ver esse exemplo? Então, olha só, enunciado rapidinho, hein? Numa turbina, o vapor de água é admitido a 800 Kelvin e é expulso a 400 Kelvin. O que nós temos aqui? Deixa eu pegar minha caneta. 800 Kelvin é a temperatura da fonte quente, 400 Kelvin é a temperatura da fonte fria. Se o rendimento real dessa turbina é 80% do seu limite, do seu rendimento ideal, fornecendo 100 kJ de calor à turbina, ela poderá realizar um trabalho igual a quanto? Bom, vamos por passos, né? Nosso primeiro passo é o seguinte: vamos calcular o rendimento de Carnot dessa turbina, que é dado por 1 menos a razão T2 sobre T1. Isso vai dar quanto? Então, o rendimento de Carnot será 1 menos a temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria, 400 Kelvin, e a temperatura da fonte quente, 800 Kelvin. 400 por 800 dá meio. 1 menos meio dá meio, portanto o rendimento de Carnot é meio ou 50%, ok?
Bom, vou mudar de cor da caneta e vamos agora para o nosso segundo passo. Qual é o nosso segundo passo? Calcular o rendimento real dessa máquina térmica, que de acordo com o exercício é de 80% do rendimento máximo limite, que é o de Carnot. Ou seja, deixa eu pegar a caneta aqui, o rendimento real dessa máquina térmica é 0,8, 80%, vezes 0,5, que é o rendimento da máquina de Carnot. Portanto, o rendimento real dessa máquina térmica é 0,8 vezes 0,5 dá 0,4 ou 40%, ok? Muito bem, de posse dessa informação, vou trocar de caneta outra vez, eu posso escrever o seguinte: o rendimento da máquina térmica também pode ser escrito como sendo a razão entre o trabalho realizado por essa máquina e o módulo do calor recebido da fonte quente, ok? Ou seja, vamos lá, o rendimento dessa máquina térmica, portanto, será... pera aí, nós sabemos o rendimento da máquina térmica, né? Então deixa eu apagar isso aqui. O rendimento da máquina térmica é 0,4, a gente acabou de calcular. O trabalho é o que eu quero descobrir e o calor recebido da fonte quente é de 100 kJ. 100 vezes 0,4 vai me dar 40 kJ, que é o valor do trabalho realizado por essa turbina, ok? 40 kJ, alternativa C, tranquilo? Para terminar nossa conversa, vamos mostrar aqui um exemplo de aplicação de máquinas térmicas, que é bastante moderno, que são os automóveis altamente tecnológicos que nós temos hoje, mas que na verdade funciona com os mesmos princípios básicos das máquinas térmicas lá do século XIX, ou até antes ainda. Você tem o quê? Um cilindro de um motor num sistema chamado quatro tempos. Então, só para você entender como a coisa está funcionando. Você vai perceber, vamos só esperar completar o ciclo, você vai perceber o seguinte: do lado direito dessa figura, você vai ver um fluido azul sendo admitido. Então vamos lá, o fluido azul vai entrar agora, ó. Veja, atenção, entrou. O fluido azul é uma mistura de ar com combustível, ou seja, na verdade, oxigênio com combustível. Aí você tem a fase de compressão, que é a segunda fase, a faísca da vela causando a explosão e a expansão, empurrando o pistão para baixo, gerando movimento, e você tem novamente a compressão expulsando os gases queimados, ou seja, a fase de expulsão. Então, de novo, ó, entra o fluido, fase de admissão. Aí você tem a compressão do fluido explosivo, do fluido inflamável, a faísca da vela causando a explosão e a expansão, gerando o movimento do pistão, e aí você tem a expulsão dos gases queimados, ok? A fonte quente aí é exatamente a combustão que você tem dentro desse cilindro. A fonte fria é o próprio motor e o calor que vai para o motor depois é jogado para o ambiente através do sistema de refrigeração. E o movimento, que é o trabalho realizado, vai ser transmitido para o eixo do automóvel, fazendo com que o automóvel ande, ok? Então, uma última vez só para fechar: a admissão do combustível junto com ar ou com oxigênio. Segundo tempo, a compressão dessa mistura explosiva. Terceiro tempo, a faísca da vela causa a explosão e a expansão, empurrando o pistão para baixo, gerando movimento. E no quarto tempo você tem a expulsão dos gases queimados. Tranquilo? Então beleza.